Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Chegamos à sexta-feira, para a alegria de todos aqueles que trabalham até o dia de hoje, pois terão dias de descanso para estarem juntos à sua família, para estarem juntos aos seus familiares e, por que não, também congregarem, estar em comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje estamos a dia 20, sexta-feira 20 de outubro do ano 2023. Estamos a 11 dias de finalizar o mês de outubro e já aí está novembro, começando a conta regressiva para finalizar o ano 2023. Este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você possa entendê-la, que você possa compreendê-la, mas também que você possa colocar por obra esta palavra. Amados e queridos irmãos, dia de hoje estaremos começando, estamos com a pequena gripe aí que chegou ontem de noite, mas assim como ela chegou, ela vai ter que ir embora do nome de Jesus. Vamos começar, no dia de hoje, a analisar a vida de um homem chamado Adonias. Nossa irmã Maria, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-la, que Deus venha derramar da sua graça sobre sua vida nesta manhã, assim como também a nossa irmã Berna, lá na cidade de Artigas, que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Um homem chamado Adonias. Um homem chamado Adonias, que era filho do rei Davi e que quis usurpar ou tomar algo que não era para ele. Para isso nós estamos no livro de 1 de Reis, capítulo número 1. 1 de Reis e 2 de Reis, antigamente, era um só livro. Não se sabe quem escreveu 1 de Reis. Não se tem conhecimento do autor de este livro de 1 de Reis. A tradição judaica atribui a Jeremias. Até aí, tudo bem, é uma tradição, mas na realidade não se sabe quem escreveu este livro. Então, começa a palavra de Deus dizendo da seguinte maneira: Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos, e eles o cobriam com roupas, mas ele não retinha calor. Portanto, os seus servos lhe disseram: busquem para o rei meu senhor uma jovem virgem, e deixe-a diante do rei, e deixe-a acalentá-lo, e que ela deite sobre o teu seio, para que o meu senhor, o rei, possa obter calor. Assim eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel e encontraram Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa e acalentou o rei e ministrou a ele, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, aqui entra, filho de Davi, chamado Adonias, filho de Agite, exaltou-se, dizendo: eu serei rei, e preparou para si
carruagens e cavaleiros, e 50 homens para correr diante de si. Tem algo que eu sempre falo, eu sempre digo, que o ser humano, em todos os tempos da história da humanidade, tem alguns hábitos ou tem algumas coisas que não mudaram na vida do homem. Bom dia, nosso irmão Cândido. Que Deus abençoe poderosamente ali na Argentina, na província de Corrientes. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço para ele, para a sua família. Um dia nós conheceremos pessoalmente. Se não é aqui, será no céu. Mas que vamos nos encontrar. Só pode ter certeza. Amados, o que não tem mudado no ser humano, alguns sentimentos do ser humano. Nós, antes de entrar por inteiro na exaltação de Adonias, nós temos que analisar um pouquinho a vida do rei Davi. O rei Davi estava aproximadamente com 60 anos. Enfermo. Ele vai viver mais. Mas ele estava enfermo. Bom dia, Luciano, ali na cidade de São Francisco de Assis. Um grande abraço para Luciano, para Carla, para a família, aí na cidade de São Francisco. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Ele estava enfermo. A palavra de Deus diz que ele era velho e ferido pelos anos. Ferido pelos anos. Se nós analisamos a vida do rei Davi, ele praticamente nunca teve... Desculpe, mas hoje a gripe está complicando mesmo. Ele nunca teve uma verdadeira paz do seu reino. Ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Ele esperou então até o dia da morte do rei Saul para ocupar o trono. Porém, o rei Saul, durante um longo período de tempo, ele perseguiu ferozmente a Davi para matá-lo. Davi teve oportunidades de matar ao rei Saul e não o matou. Teve oportunidades para matar ao rei. Mas ele soube esperar no tempo de Deus. Algo que nós devemos de aprender. A esperar no tempo de Deus. Quando nós antecipamos, quando nós queremos fazer as coisas pela nossa própria conta, pelo nosso próprio pensamento ou princípios, as coisas nunca dão certo. Logo, depois que ele assume o reino, ele vai ter problemas com a sua família, pois um de seus filhos, chamado Amnon, vai extirpar a sua filha chamada Tamar, irmã de Absalom. Absalom vai matar ao seu irmão e vai fugir, vai embora. Passado um período de tempo, Joabe, que era um comandante do rei Davi, um general, um homem de guerra que estava ao seu lado, convence ao rei de trazer de volta a Absalão. Absalão, ele vai se levantar contra o seu próprio pai. Ele vai se levantar contra o seu próprio pai. Bom dia, Inês.
lá na cidade de Montevideo, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço a Nicolás. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente e que Deus venha guardá-los aí nessa cidade de toda sorte de males. Então, Absalão vai se levantar contra o seu próprio pai e vai fazer coisas terríveis para tirar o seu pai do reino e ele usurpar o reino. Ele é morto, logicamente, numa batalha. Então, Davi foi um homem que praticamente não teve paz na sua vida, na sua família. Vamos relembrar uma coisa, que naquela época tinham as subfamílias. Por que eu falo de subfamílias? Existia a poligamia. O que era a poligamia? O homem poderia ter várias esposas. Então casavam às vezes por acordos políticos, enfim, faziam aqueles acordos e casavam-se. Então tinham vários filhos com diferentes mulheres. O rei, o próprio rei, não era ele que orientava aos seus filhos, eram as suas mães, pois ele não tinha tempo para isto. Ele sempre estava ocupado com seus deveres de Estado. Então deixava o cuidado dos filhos para as mães deles. E muitas vezes essas mães também tinham babás que eram as que cuidavam dos filhos. Então nós poderíamos dizer que os filhos de Davi não tinham um pai presente. No caso de quando Amnon estrupou a sua própria irmã, Davi não fez absolutamente nada. Até o dia que Absalão, depois de 2 anos, foi e matou ao seu próprio irmão. Aí então parece que ele caiu na realidade. Aí então parece que ele caiu na realidade. Então, dito isto, vamos então agora a um dos seus filhos, chamado Adonias. Adonias, esse nome quer dizer o seguinte: meu Senhor é Jeová. O Deus é o meu Senhor, como você queira dizer. Esse era o significado de Adonias. Meu Senhor é Jeová. Ele deveria de fazer honra ao seu nome, mas ele não fazia honra ao seu nome. Sua mãe se chamava Agite. Instruído, talvez pela sua mãe, ele decide então, ou influenciado por outras pessoas, já que ele não tinha um pai presente, ele tinha um déficit de paternidade. Tinha um déficit de paternidade. O pai não era um pai presente, mas o filho tampouco era um filho presente com o pai. Agora o interessante é, e que eu dizia, que o ser humano ele não muda ao longo da história da humanidade. Quando Adonias vem saber que seu pai está enfermo, seu pai está mal, que ele já não tem mais condições para governar a Israel, que ele já não tem condições para estar à frente do governo, ele decide então, agora que seu pai está prestes a morrer, ele decide usurpar o trono. O desejo, a promessa do rei Davi,
para Betsabe, que era a mãe de Salomão, era de que Salomão seria o rei de Israel. Agora, este menino, Adonias, ele era mais velho do que Salomão. Então ele se achava no direito, e que era um direito de que os mais velhos fossem o que sucedessem ao pai no trono. Mas o que eu quero dizer nesta manhã, aproveitando esta situação? Filhos que não se lembram dos seus pais. Filhos que dão a mínima para os seus pais. Filhos que abandonam os seus pais num asilo. Eu lembro uma senhora já de idade, nós estávamos visitando numa cidade, fazendo uma visita, e em frente de onde nós nos hospedávamos, tinha um asilo, fechado com grades, e ali tinha uma senhora que todos os dias, a toda hora, ela vinha até o portão e clamava pelo seu filho. Gritava o nome do filho. Quando alguém ia passando pela rua, ela chamava aquelas pessoas e perguntava se tinham visto o filho dela e se ele estava bem. Mas ela estava ali naquele asilo porque o filho levou ela e a deixou ali. Quando vem a hora da enfermidade e que sabem que o pai ou a mãe já não tem mais solução, que chegou a sua hora, então ali começam as brigas pelas heranças. Porque Adonias se levantou, porque ele sabia que restavam poucos dias de vida para o seu pai. Mas o que ele não sabia era que seu pai ainda iria viver mais, aproximadamente 10 anos mais. E colocaria a Salomão no trono. Depois que os pais vêm a partir deste mundo, aquele filho que nunca foi presente, sempre esteve longe, aquele rebelde, ele vem e vai buscar o melhor caixão para o seu pai, ou para a sua mãe. Vai pagar. Mas, quando ele teve a oportunidade de fazer algo pelo seu pai ou pela sua mãe, ele os abandonou num asilo. Briga por heranças. Isso se vê todos os dias. Todos os dias se está vendo brigas por heranças. Querem venderem as propriedades, que querem o dinheiro, que querem isto porque pertencia ao meu pai. Mas antes ele não esteve ao lado do seu pai. Então, a palavra de Deus vai dizer que então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo: eu serei rei. A ânsia pelo poder, o desejo pelo poder, é algo que ainda não mudou tampouco no ser humano. Desde a antiguidade, desde o começo da humanidade, desde Adão e Eva até os nossos dias de hoje, o desejo pelo poder, o desejo por ser superior aos demais,
o desejo por sujeitar aos outros a sua própria vontade. Temos desde o passado até o dia de hoje guerras e mais guerras e mais guerras por o quê? Por poder. Guerras com armas. Guerras, poderíamos dizer, ideológicas. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo tempos de guerras como na Ucrânia, Israel com Hamas, Ucrânia com Rússia. E na África, constantemente, estamos ouvindo de guerras. Tudo pelo quê? Pelo desejo de obter o poder, de dominar, de governar, de exterminar, de querer ser superior aos demais. Exaltação, orgulho, vaidade, cobiça, inveja, tudo isso leva com que venham se produzir as guerras. Guerras dentro das próprias famílias. Os filhos querendo ocupar o lugar dos pais. Os pais sem saber o que fazer com os filhos. Porque hoje tem uma nova legislação praticamente, hoje já global, em quase todo mundo, de que a autoridade do pai dentro do lar tem diminuído muito. Então, tem filhos que são criados sem a autoridade do pai. E ali estão querendo o domínio dentro da sua própria casa. O poder sobre seus irmãos, sobre os seus pais. Hoje temos guerras ideológicas, praticamente em toda Latinoamérica. Ou em todo o mundo, se queremos falar assim. Hoje se fala de direita, extrema-direita e socialismo. E tem uma guerra ideológica. E no meio dessa guerra ideológica está a população. Estão os filhos, estão os pais, estão as famílias. E para onde então elas correrão? Pois de uma maneira ou de outra, elas serão afetadas por uma ideologia ou pela outra. E sempre tem uma que é boa, a outra é corrupta. Dos ambos lados. Então isso traz também divisão dentro da própria família. Se perdem amizades. Filhos deixam de falarem com seus pais por uma ideologia política. Porque é uma guerra, realmente. É uma rebelião que tem se levantado, onde os mais afetados ou destruídos são as famílias. E essa é uma estratégia diabólica. Destruir as famílias. Você parou para pensar por um instante o que seria do mundo sem a família? O projeto estabelecido por Deus como família? Como seria o mundo? Então isto vem ao longo do tempo. E pareceria que nos nossos tempos de hoje, que estamos acreditando que sejam os últimos tempos da graça de Deus sobre a face da terra, isto tem se intensificado muito. Tem se intensificado. Então Adonias, aproveitando a oportunidade, e ele deveria de saber quais eram as intenções do seu pai com respeito a Salomão.
Ele deveria de saber isso. Porque apesar de que ele fosse filho de uma das mulheres do seu pai, entre elas deveria existir uma certa rivalidade. Agora, pareceria ser, isto não está lá nos livros de Samuel, 1ª e 2ª de Samuel, de que Davi tinha feito um pacto, uma aliança, uma promessa a Betsabe de que seu filho, Salomão, seria o rei de Israel. Então ali continua a história bíblica dizendo. Então, Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo, eu serei rei. E preparou para si carruagens e cavaleiros e 50 homens para correr diante de si. Tudo começa por aí. Uma ideia, um projeto de orgulho, de exaltação. O homem começa a alimentar o seu próprio ego. E muitas vezes quer chegar a um cargo, já seja neste caso de rei, ou governante, prefeito, vereadores, sei lá, que quer ter uma posição de eminência, de domínio, de poder, ele vai começar com um projeto e vai fazer de tudo para poder alcançar esse projeto. Agora, nestes dias, tivemos eleições no Equador, agora vai ter eleição na Argentina, ano que vem vai ter eleição no Uruguai, para prefeitos aqui também no Brasil. E já se está armando toda uma campanha política, criando diferentes estratégias, que logo vão se transformar em guerra, em guerras ideológicas. Eu volto a dizer, no meio dessas guerras está a população, os inocentes, que de uma maneira ou outra vão ficarem divididos entre duas águas. Ele tomou para si 50 homens. E o seu pai, ou seja, Davi, não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer, por que fizestes assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. Era um dos irmãos menores de Absalão. Pareceria que isto já estava também ali dentro daquela subfamília, dentro do lar daquela mulher chamada Agite ou Agite. E estava ali estabelecido a ânsia pelo poder. Se era ela que alimentava isto, não sabemos, mas é de supor de que sim. Já que Davi não estava ali no seu lar, Davi estava no palácio. Ela vinha ao palácio quando era chamada por Davi. Quando o rei mandava chamá-la, ela vinha. Porém, o rei também tinha a sua esposa preferida. Então era, assim, uma grande guerra ali dentro daquele lar, dentro daquela família onde existia uma poligamia, onde tinha somente um pai, mas muitas mães. Isso é um problema sério. E ele consultou a Joabe, o filho de Serua, e Abiatar, o sacerdote, e eles, seguindo Adonias, ajudaram-o. Isto é interessante quando fala de Joabe, porque Joabe era um homem de confiança de Davi. Agora ele tinha tido
alguns problemas com o rei Davi. Depois vamos falar de Joabe dentro desta sequência, desta série que vamos fazer. Joabe, então, um homem importante no exército, vem seguir Adonias, acompanhar a loucura de Adonias. E ali começa, então, a suposta proclamação do rei Adonias. Agora, nós lemos também que o rei pareceria que para ele estava tudo bem. Para ele estava tudo bem, que não tinha problemas algum. Pais que não disciplinam aos seus filhos por seus erros. Pais que não disciplinam aos seus filhos por seus erros. Não chamam a atenção dos seus filhos. Pais que permitem que os filhos façam o que querem. Isto custou muito caro ao rei Davi, com Absalão e com Adonias. Casualmente, os dois filhos que se levantaram contra o pai, para usurpar o reino. Meu amado e querido irmão, estamos vivendo tempos extremadamente difíceis, onde tem uma elite global, cujo desejo é destruir a família. Cuide da sua família. Ore por a sua família. Interceda pela sua família. Coloque a palavra de Deus em cima da mesa cada vez que se reunirem para uma refeição. Somente assim você poderá manter a sua família unida, poderá manter a sua família salva no nome de Jesus. Pai eterno e Deus do céu, esta manhã, ó Senhor, eu quero interceder e quero orar, meu Deus, por toda a família que está em conflito, por toda a família que está passando por problemas. Quero pedir-te, Senhor, que tu venhas ministrar sobre ela. Senhor, que a tua paz esteja dentro desse lar, dentro dessa casa. Senhor, que tu venhas guardar, que tu venhas livrar, Senhor amado, as famílias de toda sorte de males. Meu Deus, em nome de Jesus, eu intercedo, Senhor amado, por famílias fortes, por famílias saudáveis, por famílias que caminhem de mãos dadas juntamente contigo, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Tempo se foi, mas segunda-feira estaremos novamente aqui em 1 Reis, capítulo número 1. Que a paz, que a graça, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre você, no nome de Jesus. Amém.